Neste vídeo, nós apresentaremos todas as principais funcionalidades do coeficiente, todo o ferramentário que o nosso sistema utiliza para fazer o gerenciamento completo da sua factory. A princípio, o nosso sistema funciona como se fosse no Windows. Nós temos uma área de trabalho com atalhos configurados aqui ao lado. Nós temos um menu inferior com uma barra como se fosse o menu iniciar do Windows, uma barra de atalhos menores aqui que fica configurada na parte inferior. E aqui algumas informações, como a versão do sistema, a factory que está utilizando, qual operador está utilizando e qual a data operacional do sistema. O papel de parede também pode ser alterado de acordo com a sua necessidade. Caso queira colocar a imagem da sua factory, é possível. Nessa parte dos atalhos, nós configuramos todas as telas que utilizamos com frequência. Assim fica mais fácil do que ter que procurar ou vindo por aqui ou clicando na nossa busca e digitando. Não precisamos fazer nenhum nem outro. Nós podemos colocar ele aqui e somente clicar 2 vezes e ter acesso às nossas telas. Para configurar um atalho, nós clicamos com o botão direito, inserir atalho e localizamos o atalho que queremos. Por exemplo, vamos supor que queiramos aqui a tela de conferência de compras. A gente configura e a tela de conferência de compras estará aqui. Podemos, inclusive, clicar com o botão direito sobre esse atalho, clicar em propriedades do atalho, alterar o seu ícone. Depois disso, basta clicarmos em OK e o ícone já será alterado. Quanto ao menu inferior, nós também temos a opção para os clientes que não queiram utilizar esse menu na parte de baixo, de configurá-lo na parte superior, somente clicando em visualizar menu padrão. Assim nós já temos um menu superior também. Outra ferramenta disponível no coeficiente são os cadastros de operadores. Quando abrimos o sistema, temos que fazer login numa conta. Nós vamos digitar um usuário e uma senha. Clicamos em OK e o sistema fará login com esse operador. É possível, contudo, ter vários operadores cadastrados. Nessa minha versão, nós temos 4 operadores cadastrados. Cada um deles pode ter permissões específicas de utilização do sistema. Então, por exemplo, o dono da factory pode ter acesso a tudo, enquanto que os funcionários podem ter acesso limitado à mudança de taxas, mudança de tarifas, ou pode ter um usuário que possa somente ler relatórios, e assim por diante. A configuração fica toda a critério do cliente. Basta clicar em alterar e selecionar aqui as permissões. Depois disso, podemos vir para a nossa tela de compras. Aqui, nós dividimos todas as nossas telas em passos. Então, nós temos em cada tela um passo com inserção de alguns dados. Assim, o cliente não tem todas aquelas informações numa tela só, condensadas, e que torna um processo muitíssimo mais lento e muitíssimo mais difícil de visualizar. Assim, tudo fica limpo e fácil de entender, como se fosse uma receita de bolo. No passo 1, nós temos então que selecionar o nosso cliente. Todas as telas do sistema que têm código, elas permitem que você busque por esse código, sem a necessidade de decorar nada. Então você clica aqui e já aparece uma lista com todos os clientes cadastrados. Nós puxamos o nosso cliente e clicamos em OK. Ao clicar em OK, nós já vamos ter algumas informações. Por exemplo, o cliente que a gente selecionou, qual é a cesta de serviços que esse cliente está utilizando. Por cesta de serviços, significa o seguinte: no nosso sistema, nós temos a possibilidade de configurar cestas de taxas. Então, você pode ter uma configuração de cesta que cobra a taxa IOF, que cobra uma TED de R$10 e que cobra juros a 6%. Você pode ter outra cesta de serviços, a cesta 2, por exemplo, que ela vai cobrar o IOF, uma taxa TED de R$15 e vai cobrar juros de 8%, porque esse cliente é de risco elevado. Assim como você pode ter uma taxa padrão de 4% em outra cesta. E todas as tarifas são personalizadas dentro dessa cesta. E não há limite de cesta. Você pode ter quantas você quiser. Então, caso queira operar de uma maneira diferente para cada cliente, você pode fazer isso e configurar no cadastro do cliente para que quando você selecioná-lo, o sistema já puxe automaticamente qual cesta esse cliente utiliza. Além disso, o sistema também vai nos mostrar aqui a questão dos limites. Esses limites também são configuráveis por cliente no cadastro do cliente. Então aqui nós selecionamos, por exemplo, que esse cliente ele pode ter no máximo R$1 milhão em títulos com a factoring. Porém, títulos de no máximo R$60.000. Isso não significa que o sistema vai lhe impedir de comprar se estiver excedendo esse valor, mas o sistema vai lhe avisar: olha, você está comprando acima de 1 milhão. Esse cliente tem um limite de 1 milhão. Você quer continuar? Esse será o aviso que o sistema emitirá. Outros limites também são os limites por CPF e CNPJ ou por quantidade de CPF e CNPJ, eles se tratam do correntista. Então, assim, se o limite por CPF e CNPJ está definido em R$80.000,
quando você estiver comprando um título e aparecer determinado correntista que já excedeu esse valor, o sistema vai lhe avisar. Olha, você já comprou mais de 80 mil reais desse correntista. Indiferente de ser desse cliente ou não, o sistema vai pegar os correntistas aqui. Então, se 3 clientes teus trouxerem títulos do correntista X, o sistema vai somar esses títulos e vai te mostrar que esses títulos excedem ou não esses 80 mil reais. A mesma coisa funciona com a questão da quantidade. O sistema aqui compra no máximo 30 títulos por correntista. Se houver mais de 30 títulos cadastrados no nome do mesmo correntista, aqui no sistema, ele emitirá um aviso dizendo que excedeu esses 30 antes que você compre o próximo. Neste outro cliente, nós não temos limites definidos, mas já temos documentos movimentados. Como pode ver aqui, já temos 20 títulos a vencer, totalizando 183 mil reais, nenhum título pendente e 26 mil no saldo da conta do cliente. Caso cliquemos com o botão direito neste quadro, o sistema já exibirá um relatório com a relação de documentos, ordenada por vencimento, dos títulos que esse cliente tem com a Factory. Outra possibilidade aqui na tela de compras é de selecionarmos funcionários comissionados. Então, para uma Factory que trabalha com funcionários que recebem comissão, nós clicamos aqui, selecionamos o cadastro desse funcionário, nesse caso nós não temos funcionário, e no final da tela de compras a comissão já será calculada. Essa comissão é definida também no cadastro do funcionário. Nós podemos fazer aqui também uma importação de arquivos XML ou arquivos remessa, que são notas fiscais ou arquivos bancários. Esses arquivos permitem que você insira as informações no sistema sem a necessidade de digitar nenhum dado. É somente fazer a importação do XML e o sistema já faz a leitura e a compilação dos dados e já te dá tudo calculado no final para que você só decida se compra ou não. Depois disso, nós vamos para o segundo passo da tela de compras. Aqui nós selecionaremos as taxas e tarifas que serão cobradas sobre cada documento. Então, marcamos aqui as tarifas que iremos cobrar. Essas tarifas também são todas configuráveis. O cliente pode escolher exatamente o que ele quer cobrar e o que ele não quer. E toda essa parte fica inclusa na cesta de serviços. Então, na minha cesta 1, eu tenho essas taxas aqui configuradas. Na minha cesta 2, eu posso não ter essa taxa de R$ 4,50 e, em compensação, ter outras 4 taxas de R$ 1, por exemplo, de R$ 10, indiferente da questão do valor. Nós viemos então ao terceiro passo da tela de compras, onde nós temos a possibilidade de inserir os nossos documentos. Se for um cheque, nós podemos utilizar uma leitora de cheques, que fará a leitura e adicionará todos os dados já para a gente, sem necessidade de digitar. Para duplicatas, nós clicamos aqui sobre o botão das duplicatas e podemos inserir também manualmente, ou através do XML no passo 1. Nós selecionamos então a data de vencimento da nossa duplicata. Aqui já vai aparecer o prazo. Aqui vão ser os dias de compensação da duplicata, que também são configuráveis. Nós selecionamos aqui o nosso correntista. Caso ele não esteja aqui, nós clicamos em novo e já podemos fazer o cadastro por aqui mesmo. E clicamos em OK. Quando clicamos em OK, quando clicarmos em outro quadro, o sistema já puxará aqui ao lado um quadro com todos os dados do correntista. Então, esse correntista tem 4 títulos a vencer com a Factory, e esses são os títulos, com as datas. Da mesma forma que funcionava com esse quadro do cliente, também funciona com o correntista. Então, se eu clicar sobre esse quadro, ele já vai me apresentar um relatório com os documentos por correntista, o status dele no sistema, qual foi a data de entrada na Factory e a data de vencimento de cada um desses títulos. Depois disso, nós inserimos o número do documento. Normalmente, nossos clientes utilizam o número da nota fiscal, /01 ou /A. Isso porque o sistema conta com um lançamento em lote. Então, se você está comprando uma duplicata que está dividida em 12 parcelas de R$ 1.000, nós adicionamos o valor, adicionamos o 12 aqui no número de lançamento em lote e adicionamos aqui a parcela, /A ou /01, que o sistema já fará o lançamento automaticamente. Quando clicarmos em OK, já foi inserida a primeira duplicata. O sistema já calculou agora a próxima data de vencimento, que seria no dia 20/8 de 2017, um domingo, e por isso o sistema jogou para o dia 21, que é o próximo dia útil, assim evitando que a Factory perca qualquer dia de juros. Já mudou aqui para a letra B, que seria a segunda parcela, e já recalculou os valores agora de acordo com este prazo. E para isso basta a gente ficar clicando em OK 12 vezes. E o sistema fará todos os lançamentos. Já temos as 12 parcelas aqui, clicamos em próximo. Esse é o quarto passo, o passo da tela de conferência. O objetivo dessa tela é que possamos conferir todos os títulos lançados na operação.
Aqui nós vemos a data de vencimento de cada um deles, o número do documento, o correntista, o CPF ou CNPJ do correntista, o valor dos juros, o valor das tarifas e o valor que nós repassaremos ao nosso cliente. Caso seja da sua necessidade imprimir esse relatório, basta clicar com o botão direito e clicar em gerar relatório. Assim o sistema já gerará um relatório exatamente igual àquela tela, que pode ser impresso por aqui mesmo, ou salvo em PDF. Depois disso, nós vamos então ao passo 5. Aqui são taxas e tarifas que se aplicam à operação como um todo. Então, se no passo 2 nós tínhamos taxas e tarifas que se aplicavam a cada documento individualmente, aqui nós teremos as que se aplicam a toda a operação. Indiferente de termos comprado 1, 10, 50 documentos. Aqui que fica, por exemplo, a tarifa Serasa. Nós selecionamos aqui para cobrar a tarifa Serasa, marcamos o valor, que já vai vir por padrão no que estiver determinado na sua cesta de serviços, mas pode ser alterado manualmente no momento que quiser, e o sistema já fará a cobrança e o desconto do valor a pagar. Depois disso, nós temos duas opções. A primeira delas é clicar nessa flecha verde e deixar essa operação em aberto. Então vamos supor que o seu cliente só queria simular o valor que ele receberia pela compra desses documentos. Ele não quer fechar a compra. Então basta clicarmos nessa opção verde aqui e o sistema manterá essa operação salva nesse botão aqui. Ao lado, ela ficará aqui a partir do momento que clicarmos nesse botão verde. Assim, o nosso cliente não perderá todos os dados que digitou e não precisará digitar tudo de novo caso o cliente decida então vender esses títulos para a factoring. Ela já estará ali toda digitada, faltando somente o passo do pagamento. Como não é o nosso caso, seguiremos ao próximo passo. Clicamos em próximo e viemos à tela de impressão dos relatórios. O coeficiente conta com documentos no padrão ANFAC para todos os tipos de operação. Nós temos contrato de fomento mercantil, contrato mãe, nós temos aditivo, relatório da operação, que é o resumo da operação, promissória manual, vários documentos, toda a documentação COAF, todos esses documentos, de acordo com a ANFAC, exatamente como a maioria das factorings utiliza, porém, nós temos a possibilidade de personalizar esses documentos, como vai ser mostrado mais adiante. Selecionamos aqui quantas cópias queremos imprimir e, além disso, nós temos a opção de enviar esses relatórios direto para o e-mail do cliente. Somente marcando essa caixa, o teu cliente já receberá os relatórios no e-mail dele que estiver cadastrado no cadastro de entidades. Nós selecionamos aqui e clicamos em finalizar. Esses relatórios serão impressos e enviados ao cliente. Caso não queiramos nem enviar ao cliente e nem imprimir, também não tem problema, pois esses relatórios ficam todos salvos no sistema. Você sempre poderá ter acesso a eles, em qualquer momento, indiferente do tempo que demore. Feito isso, nós clicamos em finalizar. Viemos então para o passo do pagamento. Aqui nós podemos fazer o pagamento de várias formas diferentes. Nós podemos pagar em dinheiro, então vamos supor que queiramos pagar aqui R$ 1.049 em dinheiro. Nós digitamos esse valor e clicamos em OK. O sistema já nos avisa que foram pagos R$ 1.049 e restam pagar R$ 6.000. Nós podemos repassar cheques de terceiros. Caso nós tenhamos cheques bons em caixa, basta selecionar a caixa aqui e clicar em OK. Nós podemos fazer uma transferência pela conta bancária ou o repasse de um cheque da nossa conta bancária, somente selecionando a nossa conta e fazendo o repasse ou fazendo uma transferência. Vamos fazer aqui uma transferência de R$ 3.000 para fins de exemplo. Ainda falta pagarmos R$ 3.000 ao nosso cliente. Nós podemos pagar com o saldo da conta do cliente e nós podemos também, caso tenham pendências do nosso cliente, esse botão cinza não ficará bloqueado, ele estará disponível. Então nós podemos cobrar o nosso cliente aqui mesmo. Caso ele tenha um título vencido no valor de R$ 1.000, por exemplo, nós selecionamos a pendência e fazemos a cobrança da pendência aqui mesmo. Nós também podemos fazer antecipações por aqui. Vou pagar essa outra diferença em dinheiro também, somente para finalizarmos a operação. Feito isso, nós já podemos verificar os nossos relatórios. A compra está feita. Nós viemos na aba Relatórios, Operações, Aditivo. Localizamos pela data do que foi feito o aditivo. Aqui vai estar ele. Clicamos em Gerar e nós temos um aditivo no padrão ANFAC com os dados da sua factoring aqui, o logo da sua empresa, todos os seus dados, todo o cálculo da operação aqui, dizendo qual era o valor de face dos títulos, todas as taxas que foram cobradas e o valor líquido da operação, a maneira como efetuamos esse pagamento e também uma relação dos créditos que entraram no sistema. Aqui embaixo, as cláusulas do nosso aditivo. E aqui as assinaturas do contratante e da contratada. Nós podemos personalizar todo esse aditivo.
mesmo que ele já esteja no padrão da ANFAC, vamos supor que uma cláusula desse aditivo ou uma cláusula ali do nosso contrato mãe, nosso contrato de fomento, ela não se aplique à sua factoring. Então nós clicamos em clique aqui para editar o texto e nós temos um editor como um Word dentro do próprio sistema. O próprio cliente pode vir aqui, editar da maneira que ele preferir o seu contrato de fomento, fechar, salvar as alterações e já estará o contrato de acordo com o que o cliente precisa. Nós também temos aqui um relatório da operação, que nós podemos puxar o da operação que a gente realizou hoje, que mostra um resumo da nossa compra de documentos. Aqui nós temos todos os títulos, as datas de vencimento, o fator que foi cobrado, o valor do deságio, as taxas e tarifas, o IOF e o valor líquido repassado ao cliente. Outros relatórios também são interessantes aqui. Nós temos, por exemplo, toda a questão contábil do coeficiente. Todas as movimentações de títulos feitas dentro do coeficiente são sincronizadas com o seu plano de contas. Então toda a sua contabilidade vai bater exatamente com as nossas operações. Por isso que, desta forma, fica muito mais fácil de passar ao seu contador todas as suas informações, pois nós temos razão das contas, nós temos um DRE, nós temos um relatório do IOF. Então, se tirarmos aqui, por exemplo, um balancete, nós temos todas as contas movimentadas no sistema, quais os valores atuais delas. Nós temos também um relatório da movimentação do plano de contas, onde é possível checar tudo o que foi feito num dia no plano de contas, ou numa conta específica, podemos puxar também uma conta específica e tirar as datas. Nós temos toda a documentação necessária para factoring, toda a documentação COAF, que é a documentação da Receita Federal. Nós temos também um relatório gerencial com toda a documentação, então nós podemos visualizar aqui quais compras efetuamos, nós podemos tirar um extrato bancário, nós podemos tirar um relatório do nosso caixa, nós podemos tirar qual foi a movimentação de documentos feita no sistema e assim por diante, um histórico do nosso cliente, um histórico somente de um documento específico. Todas essas telas são possíveis. Na questão das operações, nós temos então o aditivo, nós temos recibos manuais, que podemos tirar por aqui, notas promissórias diretas ao sacado, nota promissória ao nosso cliente, promissórias pequenas, que são promissórias mais simples, notificações de compra de duplicatas, comunicado de endosso, aditivo para operação trustee, recibo para operação trustee. Na questão das outras operações, nós temos relatórios de antecipações, relatórios de prorrogações, recibos de pendências, promissórias para saldo parcial. Além disso, nós permitimos também, para que o cliente não tenha o transtorno de ficar procurando nessas abas todos os relatórios, a possibilidade dele clicar com o botão direito sobre um deles e adicionar aos meus favoritos. Assim, na aba favoritos, ele terá somente os relatórios que utiliza com frequência. Todos eles ficam aqui. Caso queira remover, basta clicar sobre ele e excluir dos meus favoritos. Aqui na relação de documentos, nós temos várias formas de visualizar as informações sobre os títulos. Então nós podemos tirar uma relação simples, nós podemos tirar uma relação por CPF ou CNPJ, por data de vencimento, um relatório para o nosso cliente, que mostra somente informações que são mostradas ao cliente, um relatório detalhado e assim por diante. Eu vou tirar aqui como exemplo um relatório detalhado dos meus títulos a compensar e pendentes de todos os meus clientes sem um prazo definido, e vão ser ordenados pela data de liquidação. Depois disso eu clico em gerar e o sistema já vai gerar um relatório aqui para mim de todos os títulos que eu tenho, de todos os clientes separados por bloco do cliente. Então, com o cliente 5, eu tenho essas duplicatas, a data de entrada delas na factoring foi essa, a data de vencimento é esta, elas ainda não foram liquidadas, o valor do documento é este, o valor recebido é 0, pois não foi recebido ainda, e aqui é o status atual do título. Ainda na questão da contabilidade, nós permitimos também que o nosso cliente venha no exportar, exportador contábil. Nessa tela, nós temos os 7 principais softwares de contabilidade do Brasil. O nosso sistema se comunica diretamente com eles. Nós emitimos toda a documentação contábil no layout desse sistema. Então, o teu contador terá somente que importar esse arquivo e ele terá toda a documentação da factoring já importada no seu sistema. Caso o layout do seu contador não se encaixe em um desses 7, nós também conversamos com o seu contador e elaboramos um layout configurado personalizado para o sistema dele. Aqui então bastaria gerarmos o arquivo e enviar esse arquivo ao nosso contador, que ele já receberá toda a documentação da factory.
Outra informação importante é que permitimos aos nossos clientes fazer o envio automático de e-mails. Ele pode configurar o relatório da maneira que quiser, qualquer relatório. Então vamos supor que eu quero que meu cliente receba toda segunda-feira um relatório constando os dados dos títulos que ele tem a vencer e vencidos com a Factoring. Nós configuramos aqui esse relatório para o cliente e configuramos aqui o assunto do e-mail e o texto do corpo do e-mail. Configuramos qual vai ser o próximo envio e quais clientes receberão esse e-mail. Nós podemos selecionar aqui um grupo de clientes para receber esse e-mail, ou todos os clientes. Esse envio será feito automaticamente no período determinado aqui. Então, esse envio pode ser semanal, em algum dia específico da semana, mensal ou diário. Outra funcionalidade que nós temos no Coeficiente é o uso da consulta web. Com a consulta web, nós enviamos todos os documentos do cliente selecionado para a web, para uma plataforma do nosso site. Assim, o seu cliente poderá acessar com CNPJ e uma senha própria todos os títulos que ele tem a vencer, vencidos e já compensados com a Factoring, sem a necessidade de ir até a Factoring e recorrer para ter esses documentos. Assim, a Factoring agiliza o seu lado operacional e não precisa passar essas informações ao cliente. Para mais informações sobre o Coeficiente, entre em contato com a gente. Os nossos canais de atendimento estão descritos aqui abaixo no site. Você pode entrar e conversar diretamente com a gente. Assim já faremos uma demonstração personalizada. Também disponibilizaremos uma versão de demonstração do sistema para que você possa testar, inserir títulos e ver por conta própria como o nosso sistema pode atender a sua demanda. E oferecemos, inclusive, um suporte imediato e de atendimento pessoal das 9 horas às 17 horas de segunda a sexta-feira. Para mais informações, acesse sistemafactoring.com.br. Obrigado.